Disse a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 2 a 4. Uma das manifestações desta mentira que Satanás fez a Eva é vista na crença da imortalidade da alma, que foi a base de muitas religiões e filosofias antigas. A fim de compreendermos o conceito bíblico sobre a imortalidade, precisamos fazer uma clara distinção entre a imortalidade inerente a Deus e a imortalidade condicional das suas criaturas. A Bíblia afirma que Deus é o único que possui imortalidade inerente em si mesmo. Timóteo afirma: Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele seja honra e poder para sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 a 16. Como a única fonte de vida, Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade a todas as suas criaturas, na condição de que estas continuassem vivendo em plena comunhão com Ele. Portanto, o estado da imortalidade no qual o ser humano foi originalmente criado não era algo inerente em si mesmo, assim como de Deus, mas derivado do relacionamento com Ele. Entretanto, quando Adão e Eva se separaram de Deus pelo pecado, perderam o dom da imortalidade, tornando-se sujeitos à morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo esclarece que o salário do pecado é a morte. Já em Romanos capítulo 5, verso 12, afirma que pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo. Usando suas astúcias e perversidade, Satanás convenceu Eva, afirmando a ela que Deus estava precipitado em afirmar que ela morreria ao comer o fruto. Enquanto falava, a serpente saciava do fruto, provando a ela que ao comer, nada lhe acontecia. Isso fez com que Eva se encorajasse, duvidando então da palavra de Deus. Ao ser advertida que se comesse do fruto morreria, Eva imaginava em sua mente algo instantâneo assim que levasse o fruto à boca. Como viu que nada acontecia com a serpente, encorajou-se e fez o mesmo. Essa triste atitude de Eva afastou ela e seu marido de Deus, deixando assim a imortalidade para se tornar imortais. O tema da imortalidade é um assunto que tem causado várias controvérsias entre as pessoas, pois muitos acreditam que com o pecado o ser humano perdeu o corpo físico, mas sua alma continua viva. Como então podemos entender de vez esta questão? No capítulo 2 de Gênesis está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Essa é a aritmética bíblica em relação à criação do homem. Pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. Observe que o homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Essa compreensão faz toda a diferença. Em outras palavras, o homem é uma alma vivente, ou ser vivente, e não possui uma alma, pois ele é uma alma vivente. A ideia de que existe uma entidade independente do corpo chamada de alma, que sobrevive à morte do corpo, provém do paganismo e do platonismo. Ao contrário disso, a Bíblia apresenta o conceito de que o ser humano é um todo indivisível, corpo, alma e espírito,
Portanto, na morte ocorre o processo inverso da vida. Após perder o fôlego de vida chamado de espírito, o coração deixa de bater e ocorre a morte cerebral. Tudo acaba. Não há uma entidade independente do corpo que resiste à morte. O ser como um todo deixa de viver, pois morreu. Note então que a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e para lá ele volta quando morre. O corpo é matéria que é composto de vários elementos químicos. O espírito, por sua vez, não é outra coisa senão o fôlego de vida que volta para Deus que o deu. No livro de Eclesiastes lemos: o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Esse é o processo. Quando morremos, o fôlego volta para Deus, que é o doador da vida, e na ressurreição ele nos dará de volta igual da primeira vez quando nos criou. Não se deve confundir esse fôlego como uma entidade espiritual ou imaterial que volta para Deus. É tão somente o poder vital que Deus possui e usa para nos conceder a vida. A teoria satânica da imortalidade natural da alma tem persistido mesmo em nosso mundo moderno. Livros, filmes e programas de TV continuam a promover a ideia de que, quando morremos, simplesmente passamos para outro estado de consciência. Quão lamentável é que esse erro também seja proclamado em muitos púlpitos cristãos. Até a ciência se envolveu. É triste saber que uma fundação nos Estados Unidos que tenta criar uma tecnologia que nos permite entrar em contato com outros mortos, os quais, creem os cientistas, ainda estão vivos, existindo como PPMS, pessoas pós-materiais. Tendo em vista a prevalência desse erro, não é de se assustar que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. Na lição de amanhã, veremos as consequências que sofreram Adão e Eva após desobedecerem às ordens de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.